Olá, sejam bem-vindos os estudantes da Escola Israel Leocádio, os demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje nós vamos iniciar mais um novo capítulo, que no caso seria o capítulo 5, Expansão e Ouro na América Portuguesa. Uma das intenções desse capítulo é mostrar como foi que se deu a ocupação e a interiorização do território brasileiro. Vale ressaltar que nesse caso aqui a gente está falando de interiorização, né? O território brasileiro era, mais precisamente, a sua ocupação ficava-se na região litorânea. Seja pela dificuldade de se avançar pelo interior, e seja pela resistência que os povos indígenas ofereciam à ocupação de suas terras, nos séculos seguintes, a colonização portuguesa ganhou o sertão e outros pontos do litoral. Esse grande movimento colonizador está associado à ação dos soldados, dos jesuítas, dos bandeirantes e dos criadores de gado, né? Então, assim, a gente tem como objetivos aí a expansão da pecuária, né? Onde vai ser muito forte no Ceará e no Maranhão, criação de gado, a busca por drogas do sertão, que no caso essas drogas aí se enquadram em sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e culinárias. E também em defesa contra as invasões estrangeiras. Vale ressaltar que outros países da Europa se interessavam aí pela colônia brasileira, né? No caso aí se interessavam pelo território brasileiro. Então era preciso ocupar o território brasileiro e impedir que ele fosse invadido por outros povos, né? Temos aí o tipo de expedição que vai ser patrocinado pela coroa, né? O governo vai patrocinar essas entradas com o intuito mesmo de conhecer mais ainda o território e expandir, né? Expandir ali, não ficar só restrito ao litoral. Uma das medidas que o governo português vai tomar, né, para impedir a invasão desses inimigos aí, dos inimigos, no caso as outras coroas, o governo português ele vai construir alguns fortes, né? Esses fortes aí, no caso, são fortificações que tinham objetivos de proteger ali a área litorânea, né, contra embarcações piratas e corsários europeus, né, que assaltavam a costa da América. Aqui temos uma fotografia de um dos fortes, né, construídos aí no litoral brasileiro. Esse mais precisamente construído em Salvador, no estado da Bahia, e conhecido como Forte de Santo Antônio da Barra. Esse daqui é o Forte dos Reis Magos, né, construído no ano de 1598, localizado em uma posição que possibilitava observar o mar, o rio Potengui e as matas vizinhas, né? Vale ressaltar que esse forte está na origem da cidade de Natal, fundada 2 anos depois. Outro forte que tem uma referência à fundação de uma cidade, e mais precisamente a origem da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, ela até hoje em dia é alvo de debate entre os historiadores. Para uns, ela teria nascido em torno do Forte de São Tiago, fundado em 1604, na Barra do Ceará. Para outros, sua origem é o Forte de Schoonenbock, fundado pelos holandeses em 1649. Quando os holandeses foram expulsos do Nordeste, os luso-brasileiros mudaram o nome do forte para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Daí o nome de Fortaleza. Outro grupo que vai ser responsável aí pela essa expansão territorial na colônia brasileira, não podemos esquecer dos jesuítas, né, que vão chegar no ano de 1549. Eles vão chegar junto com o primeiro governador geral, Tomé de Souza,
e ele traz consigo os primeiros jesuítas, chefiado por Manuel de Nóbrega. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Eles vieram dispostos a difundir o cristianismo nas terras americanas, converter os indígenas e integrá-los à civilização ocidental. Para isso, atravessaram o Oceano Atlântico. Inicialmente, eles concentraram-se no litoral, onde fundaram colégios nas principais vilas e cidades brasileiras. Mas conforme os indígenas foram sendo vencidos no litoral e se refugiaram no sertão, os jesuítas também se deslocaram para lá com suas missões. As principais se localizavam no interior da Amazônia e da região sul, áreas densamente povoadas por populações indígenas. Como já foi dito, a Companhia de Jesus ela vai chegar no ano de 1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, e vão vir juntos com a comitiva do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. A tarefa deles é catequizar as populações indígenas. A principal tarefa seria essa. E eles estabeleceram inicialmente na Bahia, Rio de Janeiro e São Vicente. Além disso, eles criaram colégios para formar novos sacerdotes. Esses colégios ensinavam a retórica, humanidades e gramática grega e latina. Uma coisa que vale salientar é que para ensinar ou catequizar esses índios era necessário que esses padres aprendessem a língua tupi, para facilitar aí a compreensão e os ensinamentos da religiosidade cristã. Uma das estratégias criadas pelos jesuítas foram construir ou dar início às missões, que eram esses espaços aí, em que você observa nessa imagem, onde tinha a igreja, a escola, as casas, o asilo e outras partes, que compõem aí as missões, que tinham como finalidade a catequese desses índios. Nas missões, os jesuítas e os indígenas se comunicavam pela língua geral baseada no tupi. Os indígenas realizavam trabalhos na agricultura, no artesanato e na pecuária. Cultivavam cereais, frutas, erva mate e extraíam drogas do sertão, como cacau, baunilha, guaraná, plantas medicinais, madeiras e óleos, e produziam mobílias, objetos de couro e esculturas em madeira. Muitos desses produtos eram exportados para a Europa, com um grande lucro, o que permitiu aos jesuítas acumularem grande patrimônio. Então você percebe o seguinte, que além deles terem o papel de catequizar os índios, os jesuítas também conseguiram ter uma mão de obra, e essa mão de obra facilitou aí o acúmulo de riquezas por parte dos jesuítas. Outro grupo importante para expansão territorial do território brasileiro seria aí os bandeirantes, Primeiro, por que chamavam-se bandeirantes ou bandeiras, Essas expedições que eram realizadas por esses homens, geralmente esse grupo de homens levavam bandeiras, ali no início ou na frente, daí-se o nome, bandeirantes ou bandeiras. E essas expedições, com organização e disciplina militar, partiam geralmente de São Paulo, a fim de capturar indígenas e encontrar metais preciosos. Essas expedições eram lideradas por jovens paulistas, eram os pais ou sogros desses jovens que custeavam as bandeiras e forneciam o chumbo e a pólvora, esperando receber em troca metade dos indígenas aprisionados. Aí temos essa seguinte indagação, Que tipo de índio interessava ao bandeirante, Desde o século XVI, os paulistas aprisionavam os indígenas para utilizá-los em suas lavouras. A partir de 1620, porém, com o crescimento das plantações de trigo na região,
intensificou-se a procura por mão de obra. Os paulistas organizaram então grandes bandeiras em direção ao sul, onde estavam localizadas as missões, no caso aí, as missões dos padres jesuítas. Amplos aldeamentos indígenas, relativamente isolados dos núcleos urbanos e administrados pelos padres jesuítas. Nesses aldeamentos era grande o número de indígenas da nação Guarani, exímios agricultores e por isso muito cobiçados desde o início da colonização. E aí você percebe o seguinte: esses índios que estavam sob domínio dos jesuítas, já ali tendo todo um conhecimento adquirido, seria melhor para os bandeirantes, Aí daí vem a indagação abaixo: índio selvagem ou catequizado? É lógico que o catequizado, seu valor era maior, porém para capturá-los era necessário enfrentar os jesuítas. Então vai existir muitas disputas entre jesuítas e os bandeirantes. Vale ressaltar que na frente ali os índios vão ser os responsáveis para entrar em confronto contra os bandeirantes, e a gente vai ter muitas batalhas em que algumas os paulistas vão vencer e outras você tem aí os índios como vencedores, Mais na frente essa prática de caça ao índio ela vai entrar em declínio, porque primeiro que você vai ter a descoberta do ouro ali na região de Minas Gerais. Outro papel decisivo das expedições bandeirantes vai ser justamente encontrar o ouro que era tão desejado pelos portugueses, Eles já vinham há muito tempo procurando, e esses bandeirantes aí vão ser responsáveis por encontrar o tão sonhado metal precioso, Então assim, desde muito tempo o governo português incentivou essa busca, financiando entradas, expedições que partiam do litoral brasileiro em busca de riquezas no sertão. Mas foi somente no final do século XVII, depois de várias incursões sertão adentro, que os paulistas encontraram ouro em grandes quantidades. As principais bandeiras mineradoras foram três: a de Antônio Arzão, que encontrou o ouro em Sabará, Minas Gerais, em 1693, a de Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, Mato Grosso, em 1719, e a de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, no atual estado de Goiás, por volta de 1725. Então, eles vão ter um papel importantíssimo aí no início para capturar os índios, E depois eles acabaram aí sendo responsáveis por encontrar as primeiras jazidas de ouro aí, os primeiros locais com ouro, Vale ressaltar que no caso aí vai ser o ouro de aluvião, aquele ouro que é encontrado nas margens de um rio ou no leito de um rio. Então, todos esses fatores aí, explicam o alargamento das fronteiras do território brasileiro, na expansão territorial aí. Primeiro as missões jesuíticas, que é a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequizar e educar os índios, Vale ressaltar que os jesuítas eles vão ser expulsos no ano de 1756 pelo Marquês de Pombal. Isso aqui vai ser assunto de outra aula. E também temos outro fator determinante aí para o alargamento das fronteiras, que é a criação de gado, que ajudou a interiorização do Brasil. O litoral era a área de plantio da cana, então acabava que meio prejudicando. Então era necessário levar esse gado para o interior, porque não dava certo criar esse gado próximo às plantações de cana, Então, outro fator importante para o alargamento das fronteiras, como eu falei, vai ser as expedições bandeirantes, que vão aí ajudar a desbravar o território e também encontrar o tão sonhado ouro. Então, pessoal, encerramos aqui a primeira parte desse capítulo, do
capítulo 5. E desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.